Se liga na notícia! Trump sugere avanço em acordo para encerrar guerra em Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu neste domingo, 28 de setembro, que há avanços nas negociações para pôr fim à guerra em Gaza às vésperas da visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca na segunda-feira, dia 29. Temos uma chance real de registrar algo grande no Oriente Médio. Todos estão de acordo para fazer algo especial pela primeira vez. Faremos isso acontecer, escreveu Trump em seu perfil na Truth Social. Trump vai se reunir na segunda-feira, dia 29, com Netanyahu na Casa Branca. A expectativa é discutir os termos de um acordo. O tema também dominou o encontro de quinta-feira, dia 25, entre Trump e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, em Washington, o primeiro encontro oficial entre os dois líderes na residência oficial em 6 anos. Segundo Erdogan, houve consenso sobre a necessidade de um cessar-fogo imediato em Gaza e a busca por uma solução de 2 estados para o conflito. Discutimos como um cessar-fogo pode ser alcançado em Gaza e em toda a Palestina. A situação atual não pode continuar, afirmou o presidente turco crítico das operações militares israelenses. Ministro da CGU diz que não podia avisar governo sobre fraude no INSS. O ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, afirmou nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, durante a sessão da CPMI do INSS, que não podia ter avisado o governo do presidente Lula sobre as fraudes em benefícios para não atrapalhar as investigações. O procedimento para a realização de auditorias que se transformam em inquérito policial é o sigilo. A minha responsabilidade funcional era garantir, inclusive, que essa investigação acontecesse da forma mais eficiente possível. Então, era minha obrigação funcional não revelar dados que pudessem ser usados em uma investigação para ninguém, disse Carvalho. O relator da comissão, Alfredo Gaspar, criticou a atitude do ministro de não comunicar ao executivo, mesmo sendo essa sua função. Foram audiências da CGU que ajudaram na identificação dos descontos irregulares, desdobrando-se na operação sem desconto da Polícia Federal. A CPMI foi articulada pela oposição para investigar descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. É composta por 16 deputados e 16 senadores titulares, distribuídos proporcionalmente pelo tamanho da bancada na casa. Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir pena em regime aberto. O ex-deputado Daniel Silveira cumprirá o restante de sua pena em regime aberto, decidiu o ministro Alexandre de Moraes do STF. A autorização foi concedida nesta segunda-feira, mas mantém restrições como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acesso às redes sociais. Estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade, afirmou Moraes na decisão. Daniel Silveira cumpriu 4 anos, 1 mês e 26 dias em regime fechado, o que representa mais de 25% da pena total de 8 anos e 9 meses. O ex-parlamentar também comprovou o pagamento da multa de R$ 271 mil imposta pela Justiça. A condenação foi em abril de 2022, quando o STF considerou Daniel Silveira culpado por ameaças ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência contra ministros do Supremo. Antes desta progressão para o regime aberto, ele cumpria pena em regime semi-aberto em uma colônia agrícola em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ex-assessor de Moraes é levado à delegacia na Itália. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro, foi levado a uma delegacia na Itália nesta quarta-feira, dia 1º. Segundo o advogado de Tagliaferro, Eduardo Kuntz, ouvido pelo Poder 360, a condução teve como objetivo a aplicação de uma medida cautelar de restrição de circulação. Ao chegar à delegacia, ele poderá tirar cópia de todos os documentos, tomar ciência da restrição e será reconduzido à sua residência, afirmou Kuntz. Tagliaferro deixou o cargo no TSE em maio de 23, depois de ser detido por violência doméstica. Atualmente vive na Itália e é alvo de pedido de extradição feito pelo ministro Moraes após denúncia da PGR por suposto vazamento de conversa de WhatsApp entre servidores do STF e do TSE. Nos últimos meses, o ex-assessor ganhou notoriedade ao fazer acusações contra seu ex-chefe. Em depoimento ao Senado, afirmou que Moraes teria direcionado investigações em processos sobre os atos de 8 de janeiro. O ministro negou as acusações e disse que todos os procedimentos foram conduzidos regularmente. Flávio Bolsonaro fala em varrer o lulismo em 2026. O senador Flávio Bolsonaro projetou a derrota do presidente Lula nas eleições presidenciais de 2026.
Graças a Deus, a eleição de 2026 está chegando. Vamos varrer o lulismo com a liderança do presidente Jair Bolsonaro, declarou o parlamentar na terça-feira, dia 30, em uma postagem no X. O filho mais velho do ex-presidente Bolsonaro publicou um vídeo com títulos de reportagens de jornais. As manchetes falam em piora na degradação da Amazônia Legal, aumento de déficit nominal no acumulado de 12 meses em julho deste ano e alta do preço do ovo no primeiro semestre de 2025. Bolsonaro está em prisão domiciliar preventivamente, foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, também está inelegível desde 2023 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Hamas rejeita plano de cessar-fogo dos Estados Unidos para Gaza. O comandante militar do Hamas na faixa de Gaza, Issa al-Din al-Haddad, comunicou nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, aos mediadores sua rejeição ao plano de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. Disse considerar que a proposta foi desenhada para eliminar o grupo, independentemente de sua aceitação ou não. As informações são da BBC. Na segunda-feira, dia 29, o presidente norte-americano Donald Trump apresentou um plano com 20 pontos para encerrar o conflito, segundo ele, já aceito por Israel. O documento exige o desarmamento completo do Hamas e veta sua participação no futuro governo de Gaza. A liderança política do grupo, baseada no Catar, mostra-se mais aberta a negociar o acordo com algumas alterações. No entanto, seu poder de decisão é reduzido, pois não tem controle direto sobre os reféns em Gaza. Dos 48 sequestradores que ainda permanecem em cativeiro, estima-se que só 20 estejam vivos. Um dos principais entraves para a aceitação do plano por integrantes do Hamas é a exigência de libertar todos os reféns nas primeiras 72 horas do cessar-fogo. Isso eliminaria sua principal ferramenta de negociação. Vamos derrotar vocês outra vez, diz Lula sobre 2026. O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, que está preparando o melhor governo que esse país já teve e desafiou adversários. A declaração foi feita em Breves, no Pará, um dia depois da Câmara aprovar por unanimidade a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A medida é considerada a principal bandeira eleitoral do governo para 2026. Se aprovada no Senado, o Brasil terá a maior faixa de isenção de imposto de renda do mundo. Cerca de 16 milhões de brasileiros podem ser beneficiados a partir do ano que vem. Estou me preparando para entregar outra vez o melhor governo que esse país já teve. Estou preparando todos os meus adversários. Se preparem para lutar, porque nós vamos derrotar vocês outra vez, afirmou Lula. Na ocasião, o presidente citou que o governador Helder Barbalho permanecerá no Pará até o fim do mandato para concluir obras da gestão. O nome de Barbalho é cotado para ser vice de Lula em 2026. A especulação acirrou a tensão entre MDB e PSB, partido do atual vice-presidente Geraldo Alckmin, considerado favorito para permanecer na chapa. Lula diz que levará Janja para a reunião com Trump. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira, dia 29, que levará a primeira-dama Janja Lula da Silva a um eventual encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quando eu for conversar com Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja, disse Lula em discurso durante a abertura da 50ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em Brasília. O evento vai até quarta-feira, dia 1º, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Lula agradeceu à primeira-dama pelo apoio na vida pessoal e política. Ele lembrou da trajetória com Marisa Letícia, sua primeira mulher, e disse que encontrou em Janja uma nova parceira de vida. Quando eu perdi a Marisa, eu achei que meu mundo tinha acabado, mas Deus é tão poderoso que me deu a Janjinha. Obrigada, Janjinha, por ter aparecido e ter reconhecido essa pérola de homem. A reunião bilateral deve acontecer nessa semana. A confirmação do encontro veio durante o discurso do norte-americano na 80ª Assembleia Geral da ONU, mas a data ainda não foi oficialmente divulgada. Os temas da conversa também ainda estão indefinidos, mas as tarifas devem ser a prioridade. O Brasil é alvo de taxas de 50% impostas em retaliação ao julgamento por tentativa de golpe do Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão. Novo imposto de Lula vai cobrar 3,4 bilhões de multas em 2026. O presidente Lula quer arrecadar 3,4 bilhões de reais em 2026 com um novo imposto sobre grandes multinacionais que operam no Brasil. A estimativa de ganho é com uma taxa recomendada pela OCDE, que virou lei por iniciativa do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad. A estimativa de arrecadar 3,4 bilhões de reais está no projeto apresentado pela equipe econômica,
que foi baixado pelo meio da medida provisória 1262 e virou a Lei 15079, sancionada por Lula em dezembro de 2024. A regra estabelece que multinacionais que operam no Brasil, independentemente de a sede principal ficar no país ou não, precisam pagar pelo menos 15% de imposto sobre o lucro. Empresas que não tiverem chegado a esse patamar terão acréscimo na CSLL, Contribuição Social sobre o lucro líquido. A equipe econômica afirma que a medida é um resultado do Acordo Global de Tributação da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, assinado em outubro de 2021. Lula quer salvar Moraes da Magnitsky ao negociar com Trump. O governo Lula quer incluir no pacote de negociação com os Estados Unidos uma revisão das punições impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky, e também uma reversão da suspensão dos vistos de entrada suspensos de autoridades do Executivo e do Judiciário brasileiros. Planalto e Itamaraty avaliam que restringir as conversas só às tarifas não basta. Desde 23 de setembro, quando Donald Trump citou publicamente que teria um encontro com o presidente Lula, interlocutores dos dois países retomaram as conversas. O chanceler Mauro Vieira ficou uma semana em Nova York, onde teve contato com integrantes da administração trumpista. Voltou ao Brasil no domingo, dia 28. As negociações para o encontro, no entanto, ainda estão em fase inicial. É possível que os dois presidentes conversem ainda nesta semana por telefone ou videoconferência. Parte dos integrantes do Planalto tem pressa para não perder o momento e deixar esfriar a relação recém-estabelecida com Trump. Tarcísio almoça com Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou ao condomínio solar de Brasília, no Jardim Botânico, às 13h38 para uma conversa com o ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília, condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e outros crimes que levaram ao 8 de janeiro. A expectativa é que Tarcísio comunique ao ex-presidente durante o encontro que não pretende se candidatar à presidência em 2026 e que prefere tentar a reeleição para o governo de São Paulo. A informação de que o governador e o ex-presidente falarão sobre as eleições de 2026 foi antecipada pelo Poder 360. A agenda do governador confirma a viagem à capital de 10 às 14 horas, quando retornará a São Paulo. Sua assessoria de comunicação confirmou que Tarcísio não falará a jornalistas. O governador entrou pelos fundos do condomínio. O senador Flávio Bolsonaro também participa do encontro. Flávio chegou às 13h02. TSE abre código-fonte das urnas eletrônicas para eleições de 2026. O TSE abriu o código-fonte das urnas eletrônicas a serem usadas na votação de 2026, em cerimônia realizada nesta quinta-feira, 2 de outubro, em Brasília, sob o comando de Carmen Lúcia, presidente da Corte e ministra do STF. A abertura do código-fonte, um conjunto de instruções de aplicação do sistema, é determinada em lei como parte do processo de fiscalização e auditoria das urnas. O procedimento permite que a sociedade examine as linhas de programação que compõem o software de votação. O TSE informou que existem 40 oportunidades distintas de fiscalização das urnas, distribuídas em 3 fases, antes, durante e depois do processo eleitoral. A inspeção pode ser realizada pelo Congresso Nacional, pela CGU, por partidos políticos, pelo Ministério Público, pela OAB, pela Polícia Federal, por universidades, entre outras organizações. Vieira rejeita militarização e diz que movimentações no Caribe são graves. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, avaliou nesta quarta-feira, dia 1º, como graves e sérias as movimentações militares no Caribe. Em audiência na Câmara dos Deputados, ele defendeu que a estabilidade da América Latina depende da rejeição à militarização que possam comprometer gerações futuras. Acreditamos que sim, são graves, são sérias, são movimentações militares próximas de águas territoriais de outros estados do Caribe, afirmou. Ele também afirmou esperar que não haja a invasão de mar territorial de nenhum país ou qualquer atividade hostil. Como a CNN mostrou nas últimas semanas, os Estados Unidos atacaram embarcações no Caribe vindas da Venezuela, alegando que os barcos estavam supostamente carregados com drogas. Segundo o governo norte-americano, os ataques visam combater o tráfico de drogas para os Estados Unidos e o terrorismo. Pix terá botão de contestação a partir de quarta? Veja como vai funcionar. A partir de quarta-feira, dia 1º de outubro, os usuários do Pix podem acionar o botão de contestação nos casos de fraude, golpe e coerção, informou o Banco Central nesta terça-feira, dia 30.
O objetivo da ferramenta, formalmente conhecida como autoatendimento do MED, Mecanismo Especial de Devolução, é permitir a contestação de uma transação de forma totalmente digital, sem a necessidade de interação humana. A nova medida poderá ser acionada pelo aplicativo da instituição financeira do usuário. Atualmente, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. O problema é que os fraudadores, normalmente, conseguem retirar rapidamente os recursos dessa conta e transferi-los para outras contas. Assim, quando o cliente faz a reclamação, é comum que essa conta já não possua fundos para viabilizar a devolução. O botão não vale para casos de erro e arrependimento pelos usuários, reforçou o Banco Central. Segundo Breno Lobo, chefe adjunto do DECEM, do Banco Central, ao contestar a transação, a informação é instantaneamente repassada ao banco do golpista, que deverá bloquear os recursos em sua conta. Caso existam, valores parciais também podem ser bloqueados, informou o Banco Central. PF vai investigar a origem do metanol que provocou intoxicações em São Paulo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que solicitou à PF a abertura de inquérito para investigar a procedência e uma possível rede de distribuição do metanol, que causou em 2 meses a intoxicação de 17 pessoas pelo consumo de bebida alterada. Desde o início de setembro, 3 pessoas morreram por contaminação pelo metanol. No momento, as ocorrências estão concentradas em São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado. Portanto, isso atrai a competência da Polícia Federal, declarou o ministro à jornalista nesta terça-feira, dia 30. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que já foi instaurado inquérito policial para investigar as circunstâncias envolvendo os casos de intoxicação por metanol identificados em São Paulo. Segundo ele, a corporação investiga inclusive a ligação da adulteração de bebidas alcoólicas com o crime organizado. Gustavo Petro diz que Trump merece prisão por ser cúmplice de genocídio. O presidente colombiano Gustavo Petro disse que seu homólogo americano, Donald Trump, merece prisão se continuar apoiando a ofensiva israelense em Gaza, em um novo episódio do impasse diplomático entre Washington e Bogotá. Se o Sr. Trump continuar sendo cúmplice de genocídio como é hoje, ele não merece nada além da prisão, e seu exército não deveria obedecê-lo, disse Petro em uma reunião de gabinete que foi transmitida e contou com bandeiras palestinas na sala. O presidente colombiano acusou os Estados Unidos de não reconhecerem o direito internacional por não terem prendido Netanyahu quando ele viajou a Nova York. O Estatuto de Roma descreve o que são crimes contra a humanidade ou crimes de guerra e, portanto, leva os responsáveis perante o TPI, Tribunal Penal Internacional, disse ele, reiterando que Trump está se tornando cúmplice. No entanto, os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, que é um instrumento fundador do TPI. Ataque à sinagoga na Inglaterra deixa 2 mortos e 4 feridos. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um ataque a uma sinagoga no bairro de Crumpsall, em Manchester, na Inglaterra. O incidente se deu nesta quinta-feira, 2 de outubro, durante as celebrações do Yom Kippur, data sagrada do calendário judaico. O agressor utilizou um carro contra pedestres e depois realizou esfaqueamentos nas proximidades do templo religioso. A polícia de Manchester foi acionada às 9h31 do horário local, 5h31 no horário de Brasília, depois de testemunhas relatarem que um veículo foi lançado contra um grupo de pessoas e um homem foi esfaqueado próximo à sinagoga da congregação hebraica de Heaton Park. As informações são da BBC. As autoridades responderam rapidamente ao chamado. Entre 9h37 e 9h38, só 6 minutos depois do primeiro alerta, policiais dispararam contra o suspeito como parte da operação nomeada de Platô, protocolo de emergência adotado para responder a ataques em grande escala, incluindo incidentes de natureza considerados terroristas. O prefeito de Manchester, Andy Burham, afirmou que o autor do ataque provavelmente foi morto. Ele também classificou o ocorrido como um incidente sério e orientou a população a evitar a região. Lula foi alvo de tentativa de fraude no INSS, aponta investigação da Polícia Federal. A PF investigou uma suspeita de fraude contra o presidente Lula após a tentativa de transferência de sua aposentadoria para a conta de um morador do Pará. A transação foi bloqueada pelo INSS, o que impediu qualquer prejuízo ao chefe do executivo. A fraude tinha o objetivo de transferir a aposentadoria de R$ 12.500 recebida por Lula como anistiado político de uma conta em São Bernardo do Campo para a de um terceiro. A informação consta em documentos analisados pelos integrantes da CPMI do INSS no Congresso, os quais a CNN teve acesso. Em um deles, o delegado Carlos Henrique Pinheiro de Mello, da PF,
solicita informações complementares ao então presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto, afastado da função pela Justiça após a Operação Sem Desconto, que revelou esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Caso o pedido tenha sido realizado presencialmente, informe o local onde ocorreu. Ademais, nesse caso, encaminhe cópias de eventuais documentos apresentados ou imagens de circuito interno de segurança relativo ao atendimento realizado, se existentes. Lula diz que quer dormir em barco durante a COP30. Não quer o luxo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, dia 3, que não faltarão acomodações em Belém para receber os participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, que será realizada em novembro na capital paraense. Lula disse que ele próprio não quer luxo e que vai encontrar um barco para dormir durante os dias do evento. O petista está em Belém e nesta manhã visita as obras de infraestrutura em preparação para a COP30. Antes, Lula concedeu entrevista à TV Liberal do Pará. Eu vou querer dormir no barco? Ainda não tenho barco, mas eu vou encontrar um barco que eu vou dormir no barco. Porque eu não quero luxo. Eu quero vir participar dessa COP porque essa COP tem que ser a COP da verdade. Até agora a gente vai tomando muitas decisões e não tem cumprido as decisões que a gente toma, disse Lula sobre os compromissos internacionais assumidos ao longo dos anos no combate à mudança do clima. Trump ameaça o Hamas e estende prazo para a paz em Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, dia 3, que o Hamas tem até às 19 horas de domingo, no horário de Brasília, para aceitar o plano de paz para Gaza, proposto pela Casa Branca. É uma extensão de um dia no prazo anterior. O plano de paz foi apresentado pelo líder norte-americano ao lado do premier israelense Benjamin Netanyahu na segunda-feira, dia 29. Segundo o republicano, o acordo já recebeu o aval de Israel e de países árabes e muçulmanos. Os detalhes do documento são conhecidos pelo mundo e é um grande acordo para todos. Teremos paz no Oriente Médio de uma forma ou de outra. A violência e o derramamento de sangue cessarão. Libertem os reféns, todos eles, incluindo os corpos dos mortos, agora, escreveu Trump em seu perfil no Truth Social. O republicano também ameaçou os integrantes do grupo extremista, disse que essa é a última chance para os combatentes se renderem e terem suas vidas poupadas. O presidente dos Estados Unidos afirmou que 25 mil soldados do Hamas já foram mortos em resposta ao ataque de 7 de outubro de 23 e que os demais estão militarmente presos e serão caçados e mortos se recusem a aceitar o projeto de paz. E aí, o que você achou dessa notícia? Comenta que eu quero saber. E não se esqueça também de se inscrever no canal.